Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Ainda bem, temos aqui um monte de coisa para ensinar para esse feriado de Páscoa. A gente está aproveitando sempre uma data para fazer alguma coisa relacionada. No inverno vamos fazer muita comida quente, muita comida de sustância, que é para engordar. E no verão a gente faz uma comidinha mais leve. Então eu vou começar a nossa sessão de Páscoa. Na outra semana nós lidamos com um tipo de alimento, foi o bacalhau. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um camarão, que é um camarão super conhecido, um camarão super fácil de fazer, que é um camarão à moda baiana, né, que vai na frigideira, ele vai ser frito, daí nós vamos ter que fazer aquele processo de selar. Eu vou colocar tudo isso para você. Eu vou ensinar você a abrir esse camarão de uma forma diferente. Você consegue com um camarão pequeno, abrindo, cortando ele de uma forma diferente, que ele fica em forma de borboleta, ele aumenta de tamanho. Então parece que tem muito mais camarão dentro do seu prato do que você imagina. Se você dividir ele ao meio, ele faz uma espiral, é muito legal também quando você vai comer ele com creme, uma coisa mais assim. Agora, dessa forma de borboleta, eu vou ensinar vocês a fazer o corte, nós vamos fazer passo a passo e vai ser muito fácil. Depois disso, no segundo bloco, nós vamos fazer um doce. Você, quando vai em festa, ou quando você ia em festa, porque eu estou indo em festa atualmente e não estou vendo. Você conhece aquele doce que é o olho de sogra? Eu sentava perto da mesa ali e eu só comia a hora que eu estava passando, parava de comer a hora que eu estava passando mal, né? Então eu vou ensinar vocês a fazerem um pavê. Muitas pessoas pedem, ô doutor, faz um pavê, e eu escolhi um pavê de olho de sogra. Nós vamos fazer uma montagem que ele vai ficar muito parecido, vai lembrar bastante esse sabor, só que em forma de pavê. Quando ele é um doce, ele é muito intenso. Agora, na forma de pavê, ele é mais diluído, ele é mais suave, para que você possa comer uma quantidade maior. Mas o mais importante é você lembrar esse gostinho, já que nas festas de hoje a gente não encontra mais tanto olho de sogra, eu vou ensinar vocês a fazerem um pavê. É uma maravilha. Massa vai ser feita por bolacha champanhe, embebida na calda de ameixa. O recheio vai ser beijinho, um pouco mais mole do que aquele de enrolar, que vai ser a segunda camada. E a terceira camada, a nossa ameixa. Então, fique aí, vamos primeiro a nossa receita salgada, vamos fazer um camarão à baiana e depois a gente volta fazendo esse doce no segundo bloco. Anote os ingredientes, enquanto isso eu vou fazer o passo a passo com vocês e abrir esse camarão para que ele tenha a forma de uma borboleta e vocês vão entender a aparência depois no final, tá certo? Então, anota os ingredientes e eu volto ensinando você a cortar o nosso camarão para que ele aumente de tamanho e de volume, tá certo? Até já, voltamos depois que você anotar os ingredientes. Camarão à moda baiana. 1 kg de camarões médios ou grandes, limpos. Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto. 1 kg de tomates sem pele e sem semente cortados em cubo. 2 colheres de sopa de óleo de soja. 3 colheres de sopa de azeite de dendê, 1 vidro de leite de coco, 2 cebolas raladas, 2 dentes de alho amassados. Anotou os ingredientes? Maravilha! Vamos prestar atenção aqui no que eu vou fazer com o meu camarão. Se você colocar ele assim, ele vai ficar grudadinho, vai engruvinhar, vai ficar pequeno, ele diminui de tamanho e vai sumir dentro do seu prato. E aí você fala, poxa vida, mas 1 kg de camarão é o suficiente? É, mas se você puder fazer esse 1 kg de camarão se transformar em mais, é muito mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar pelo dorso, eu vou abrir, bem na metade dele, eu vou abrir até o final, sem abrir toda a parte. Com isso, eu faço essa abertura, como se fosse uma asa de uma borboleta, certo? Então a parte do começo ficou íntegra. Ó, preste atenção que a parte de começo ficou íntegra, a parte do rabo ficou íntegra e só o meio é que eu abri, tá certo? Eu vou fazer de novo, tá? Preste atenção. Tá? Preste atenção, ó. Eu vou cortar aqui. Não tudo, pronto. Com isso, ó, eu abri, tá? Faço com que ele crie uma asa, tá? Ó, a parte da frente, ela tá toda íntegra e faz uma asinha. Tá certo? Isso aqui ele vai, na hora que ele cozinhar, ele vai fazer um volume maior. E aí nós vamos fazer em todos os nossos camarões.
que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o dorso. A gente já meio que limpou ele para a parte de trás, né, da parte do intestino do camarão. Aí eu só vou fazer uma abertura, ó, tá? Para ele ficar uma asinha assim. Isso vai parecer que ele é bem maior, né? E dá volume no seu prato. Ó, de novo, a sensação de que ele criou uma asa, ó, tá? O nosso camarão. Não sei se você está conseguindo ver. Tá, ó, ele era assim, tá? Eu abri ele ao meio, ó. Separei, ele ficou no formato de uma asa, tá? De novo, ó, tá? Então vamos fazer. Bom, terminei aqui de abrir nossos camarões. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos temperar esses camarões com sal, só com elementos secos, hein? A pimentinha do reino, tá? E um pouquinho de cheiro verde, que você mistura tudo. E aí misturamos, tá? Aguardamos um pouco para pegar esse tempero, um pouco de sal. Ó, é assim que vai ficar o nosso camarão temperado, tá? Você vai deixar em torno de uns 10 minutos. Muitos chefes de cozinha, como eu, falam que o segredo do camarão, para que ele não fique borrachudo, é você selar ele. Você tem que aquecê-lo em temperatura, em calor seco, para que ele possa manter o seu líquido interno, não solte água, para que ele fique na consistência tenra. Se você colocar ele em grande quantidade numa panela fria, ele vai soltar a água e ele vai ficar borrachudo e feio. Então a diferença de um prato bom e um prato ruim de camarão é o processo de você selar o camarão. Então isso nós vamos fazer, eu já fiz outras vezes, toda vez que eu for mexer com camarão, vocês vão ver eu selar. Então eu vou pôr a minha frigideira para aquecer, eu não coloco óleo, não coloco nada. Eu coloco aos poucos alguns camarões e aí eles vão aquecer naquele calor seco, naquele calor do fogo, não muito forte. Ele vai dar uma pré-cozida e eu vou separar ele já meio pré-cozido, tá? Aí sim, ele não soltando o líquido, ele vai integrar o seu líquido junto com esse camarão e ele vai ficar extremamente tenro. Depois ele entra no final da receita, pronto, sem precisar ter que cozinhar muito porque ele já está praticamente pronto. Então essa é a diferença, faça isso, vale a pena, aí que você consegue arrancar os elogios das pessoas, né? E quando você vai num restaurante e você come um camarão bem feito, fala, nossa, olha que maravilha, se eu pudesse fazer em casa. É fácil, dá um pouquinho de trabalho, mas é legal. Então eu vou aquecer a minha frigideira e vou ter agora uma questão de paciência, colocando camarão um a um, até que a gente consiga selar ele. Pronto, olha só, já está aquecido. Não soltou, ó, de novo. Ainda falta um pouquinho. Mas esse aqui já está bem tenro, ó.
Ó, entenda aqui a diferença. Esse aqui tá cru, acabei de colocar. Esse aqui tá pronto, ó, já está rosadinho. E esse aqui tá começando a ficar pronto. Então esses daqui estão rosados. Eu já posso tirar. Atenção. Tá, ó, esse aqui já está começando a ficar rosado também. Tá, então nós vamos colocar mais. É assim que você faz. Bom, como vocês acompanharam, eu cortei o tomate em cubos pequenos, não muito grandes, e agora está pronto o nosso prato. Agora nós temos tudo pronto. O nosso camarão já está selado, ele foi cortado em forma de borboleta, ele fica com um aspecto maior, ó, presta atenção, tá? Ele fica com um aspecto maior. E aí você consegue ver que aquele camarãozinho que seria pequenininho, ele tem uma outra característica, ele é maiorzinho, então ele faz um volume maior. Aí piquei o tomate, que seria o ingrediente que também precisava lidar. Pronto, está tudo pronto. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos fazer tudo na frigideira, aquela que foi selado o camarão. Tem aquele fundinho de panela queimada, a gente precisa disso para agregar mais sabor. Então vamos ao intervalo comercial, aí nós voltamos com o feitio, porque agora é fácil, é só misturar os ingredientes, cada um no seu tempo, para você conseguir uma maravilha da culinária baiana. Camarão à moda baiana. Vamos lá? Intervalo e voltamos já. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Agora vamos fazer o prato. Eu ligo aquela frigideira que a gente fez o selamento dos camarões. Eu vou acrescentar o óleo. Vou esperar ele ficar bem quente e vou acrescentar primeiro o alho. Já que a nossa cebola está ralada, então ela não precisa fritar. Então eu vou acrescentar o alho, deixar ele douradinho, para depois a gente acrescentar a nossa cebola. Então vamos lá, o alho picado. Tá quente. Maravilha. Pronto, agora nós colocamos a nossa cebola ralada. Esperar a nossa cebola amolecer um pouquinho. Aqui, na hora que a nossa cebola chegar no jeito, se você não tivesse selado o seu camarão,
Aí você ia ter que colocar seu camarão aqui para que ele fritasse junto com essa cebola, para depois a gente colocar os outros ingredientes. Como nós selamos o camarão, então eu não vou colocá-lo agora. Eu vou dar a sequência na nossa receita e colocamos o camarão mais ou menos perto do final. Pronto, nossa cebolinha já está dourando. Então agora seria o camarão. Nós selamos, então não é o camarão. Agora entra os tomates. Isso vai dar um refogado. Na hora que o tomate começar a desmanchar, aí a gente coloca o camarão. Aí pula todo esse processo. O camarão ficando menos tempo cozido, ele vai ficar mais tenro ainda. Vai ficando menos duro. Bom, como vocês acompanharam, o nosso tomate praticamente quase que derreteu. É isso que eu queria, ele não vai ficar tão aguado. E agora eu vou acrescentar o nosso camarão, porque ele já foi selado. Vou misturar ele a essa cebola e esse tomate. E agora eu quero que ele cozinhe no leite de coco. Então eu vou pegar um vidro de leite de coco, eu vou colocar nessa mistura. É um camarão à baiana, não é? Então vai leite de coco. Vocês não se esqueçam de que aqui, na hora que a gente colocou a cebola, aí nós conseguimos o quê? Limpar aquele fundo de panela queimado de quando a gente selou o camarão. Coloquei o leite de coco agora, eu vou tampar, fogo baixo, uns 8 a 10 minutos cozinhando, para que esse tomate termine de dissolver, para que esse leite de coco ele possa penetrar o sabor dentro do camarão, tá certo? E aí depois nós colocamos o azeite de dendê, para dar aquela coloração baiana, sal, pimenta do reino, vamos experimentar, e aí a sacanagem de comer isso com arroz é muito bom. Então vamos continuar com o nosso processo feitio, ele está cozinhando. Nossa, o cheiro que sobe disso aqui. Legal. 8 a 10 minutos. Não deixa secar muito, porque senão vai ficar muito difícil de você depois... tem que ficar um creme, tem que ficar um caldo, mas não tão seco, tá? Então eu vou acompanhar com vocês aqui.
Bom, já consegui aqui um caldo cremoso, como vocês viram. Agora eu acrescento azeite de dendê, 2 a 3 colheres. Se você quiser menos, você pode colocar menos, lógico. Olha que coloração mais bonita. Repare que o caldo está bem cremoso, ó. Tá, ó. Ele não está muito líquido por causa da nossa cebola, por causa do nosso tomate, que desmanchou, deixou ele bem grossinho. Isso aqui para comer com arroz, ó. Abaixa o fogo, deixa aqui um pouquinho. Eu vou acrescentar um pouquinho de salsa picadinha na hora, né, nesse prato aí. Quando eu acrescentar a salsa, eu vou misturar. Aí já desligo. Bastante salsinha e cebolinha juntas. Vai ficar um prato bem bonito. Olha se não é um prato típico baiano, ó. Pronto. Desligo. Tampo. E agora eu vou fazer o que? Experimentar o sal e a pimenta do reino, tá certo? Pego primeiro para ver o sabor, como é que está do nosso caldo. Coloco uma pitada de sal. Pimentinha do reino. É uma sacanagem esse prato. Muito bom. Pronto, consegui a consistência que eu queria, o sabor que eu queria. Eu vou montar um prato. Eu vou fazer o quê? Colocar um nicho de arroz no meio e vou colocar um pouco desse creme em volta. Enquanto eu faço isso, depois vocês acompanham as imagens, você vai anotar de novo os ingredientes. Eu vou montar o nosso prato e a gente vai comer essa maravilha da culinária baiana, o nosso camarão à moda baiana, tá certo? Mais uma dica para você fazer no seu feriado de Páscoa, sexta-feira santa, ninguém come carne, quem é da religião católica, mais uma opção. Semana passada bacalhau, hoje camarão, e a próxima vai ter uma outra opinião também. Então vamos lá, anota os ingredientes e nós voltamos aí com a montagem do nosso prato e a degustação. Camarão à moda baiana. 1 kg de camarões médios ou grandes, limpos. Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto. 1 kg de tomates sem pele e sem semente cortados em cubo. 2 colheres de sopa de óleo de soja. 3 colheres de sopa de azeite de dendê. 1 vidro de leite de coco, 2 cebolas raladas, 2 dentes de alho amassados. Bom, o que eu conheço de montagem desse prato, existem 2 formas. Uma delas é você fazer um nicho no centro com arroz e jogar o nosso camarão baiano ao redor. E a outra
é ao contrário, onde você vai fazer o nicho em volta e colocar aqui. Então vamos lá, trabalhar com os dois. Agora você pega arroz, pega o camarão. Dá para sentir todos os sabores do leite de coco. O camarão está bem macio, bem tenro. O azeite dendê, tá tudo muito bom. Essa nossa receita dá mais ou menos umas 6, 7 porções. Então, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver, você dobra. Né? Que é muito bom. Nossa, gente, é muito bom. Eu tenho que fazer um doce ainda. Deixa eu... Olha como o camarão ficou diferente. O caldo é sensacional. Vou parar de comer, porque senão vocês vão ficar olhando aí, não tem muita graça. Eu vou terminar de comer na hora do intervalo, então vou pedir um intervalo para terminar de comer o prato. E nós voltamos para fazer o nosso doce, que é um pavê de olho de sogra, tá? Já que esse prato, que é o nosso camarão à baiana, ele já foi completado, já foi feito, finalizado. Muito saboroso. Sensacional, você tem que fazer nessa sua sexta-feira santa ou no domingo de Páscoa. Vale a pena, agrega a família, não sai tão caro assim, uma vez por ano você merece, né? Então, aí mais uma opção de prato salgado para que você possa fazer nesse seu feriado ou para sempre, tá? Intervalo e voltamos com a nossa receita doce então, tá certo? Bom, voltamos com mais uma parte do programa. Agora nós vamos fazer o prato doce. Eu já tinha falado no começo para vocês que nós íamos fazer um pavê. Muitas pessoas falam, doutor, faz pavê. Pavê é uma coisa simples. Você imagina que é uma base de bolacha, no caso champanhe, umedecida em alguma coisa, dependendo do gosto desse pavê. Aí depois vem um creme e um recheio, seja do que for, né? Que você for colocar de chocolate, de frutas, do que você quiser, de pêssego, vai pêssego picado, e assim vai. Você vai fazendo camadas a bolacha, o creme, a fruta, a bolacha, o creme e a fruta, até você conseguir a altura da sua assadeira, do seu refratário, para pôr na geladeira e serve gelado. Esse não é diferente, esse é um pavê, então nós vamos ter uma base de bolacha de champanhe, nós vamos ter ela embebida na própria calda da fruta, aí nós vamos ter um creme que nós vamos fazer no fogão, fica bem cremoso, e por cima essa fruta totalmente colocada, espalhada, assim, que vai dar um aspecto muito legal. Qual que é o doce de hoje? Então, como eu falei no começo, é um pavê de olho de sogra. Olho de sogra, lembra aquele docinho que é ameixa recheada com coco, tá, e passa no açúcar cristal, que você come em aniversário, comia, né? Eu ainda vou em aniversários que tem olho de sogra. Então existe um pavê que lembra aquele gosto. Lógico que o pavê ele não é tão intenso quanto o gosto do doce, porque o doce
é muito concentrado, né? A parte do coco que vai dentro da ameixa, ele é muito denso, muito doce, muito forte. E aqui no pavê você não pode fazer um doce tão intenso assim, porque senão você come uma colherada e já enjoa. Então é uma coisa mais suave, mas o mais importante é que você lembra do sabor do olho de sogra. Então você pode fazer isso na sua casa, de vez em quando, se você gostar do olho de sogra, eu acho que você pode fazer de vez em quando, que é muito simples de fazer esse pavê. Então anota os ingredientes e nós voltamos depois o passo a passo direitinho. Tem uma fase que nós vamos fazer o creme e a outra fase que nós vamos montar o pavê. Muito fácil, muito simples. Anota os ingredientes. Pavê de olho de sogra. 100 gramas de coco ralado. 1 xícara de leite de coco. 1 xícara de leite. 1 lata de leite condensado. 2 gemas peneiradas. 1 colher de sopa de margarina. 1 lata de ameixa com calda. 1 caixa de biscoito champanhe. 1 cálice de licor da sua preferência. E coco ralado para polvilhar. Anotaram os ingredientes? Então tá jóia. Então vamos começar o passo a passo. Nós temos que fazer o creme. A bolacha está pronta. O que nós vamos embeber a bolacha vai ser na calda da própria lata de ameixa em calda. Você compra a lata com a ameixa já em calda. Você vai ter que abrir ela num canto, tirar o caroço, porque nós vamos picar essas ameixas, né? Eu vou deixar ela bem triturada, mais ou menos nessa consistência que vocês estão vendo. E aí eu reserve umas 4, 5 ameixas, mais ou menos sem caroço, lógico, né? Pra gente poder fazer uma decoração tal em cima desse doce, tá? Então isso tudo tá pronto. Depois é só montar. Então agora vamos fazer o nosso creme. Então quais vão? Vamos primeiro os ingredientes. Antes de você ligar a panela, você coloca já 100 gramas de coco ralado. Você coloca leite de coco. Você coloca o leite. O leite condensado. E agora as gemas peneiradas, tá? Elas têm que entrar peneirada porque ela tem que fazer o papel de engrossar esse creme. Então, estão aqui as nossas gemas. Eu vou peneirá-las. Perfeito. Misturo tudo, tá? Tem que misturar bem a gema para ela não empelotar. Ela tem que fazer a função de engrossar o nosso caldo. Então misturo bem os ingredientes. E agora eu vou ligar o fogo. Passo a passo, você vai acompanhar o feitio desse creme. Na receita tem 1 colher de manteiga. Depois que estiver pronto, estiver grosso, estiver bem encorpado, soltando do fundo da panela, a gente desliga, mistura essa colher de manteiga, bate para pegar um pouco mais de cremosidade e deixa descansar e esfriar para poder montar, certo? Então, fique mexendo sempre para ele não empelotar.
Aqui é uma questão de paciência, tá? Você tem que fazer esse creme ficar homogêneo, não pode empelotar, então fogo baixo e deixa ele cozinhar. Ele vai fazer um beijinho, isso é um característico beijinho que nós vamos fazer o recheio do nosso pavê. Bom, vocês viram aí pela filmagem que é só levantar a panela, ele desprende do fundo, não fica preso no fundo, é sinal de que tá bom, não precisa mais. O olho de sogra, ele é uma ameixa recheada com beijinho, passou açúcar cristal. Na verdade, o nosso pavê vai ser uma bolacha, o tal do beijinho e a ameixa. Bolacha, beijinho e ameixa. Na verdade, é isso que nós vamos fazer. Só que para esse recheio, nós vamos ter que dar uma esfriada nele, ele não pode entrar tão quente assim. Tá? Então, nós vamos ter que esperar ele esfriar. Então, vocês acompanharam que, com isso, a gente pode automaticamente conseguir um beijinho muito bom. Ficou faltando a manteiga, já desliguei o fogo, a gente vai acrescentar essa colher de manteiga na temperatura ambiente, agora vai misturar. Isso vai dar um brilho muito bom desse doce e com isso ele aumenta também a cremosidade desse doce, tá? Ele não pode ficar muito duro, senão depois vai ficar difícil até de cortar. Pronto, a manteiga já está bem incorporada. Beleza, perfeito. Bom, nós estamos aqui beirando a nossa Páscoa, então vai ser muito legal. Se você puder fazer um prato que nem um peixe e uma sobremesa que é um pavê desse, todo pavê é mais ou menos isso que eu falei para vocês, é uma montagem única, né? Você pode fazer o pão de ló, tem pavê que você faz o pão de ló e aí você usa ele em vez de usar a bolacha champanhe. Você pode picá-lo, umedece ele também numa calda, num creme, e aí você consegue a mesma consistência. O importante é ter uma base para você comer. Tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos esfriar nosso doce e depois eu vou pegar essas bolachas de champanhe, eu vou molhar nessa calda da ameixa e eu vou colocar a primeira camada, depois eu coloco o beijinho, a ameixa picada, vai mais uma camada de bolacha umedecida e vai até completar. Coco ralado, a gente põe o nosso enfeitinho e aí a gente terminou esse doce, esse pavê de olho de sogra. Nada contra as sogras, mas é muito bom o docinho, tá? Então vale a pena fazer esse doce. E então, enquanto isso aí esfria, enquanto eu vou preparar aqui para fazer a nossa montagem, então nós vamos ao intervalo comercial e você aguarda para terminar a montagem do doce e tem que ser servido gelado. Então nós vamos colocar na geladeira, esperar o tempo certo para que ele fique consistente e geladinho, que é o ideal dele. Você vai comer e vai lembrar do olho de sogra, não na mesma intensidade, mas vai lembrar, é muito gostoso isso você poder fazer, que hoje em dia tem festas que a gente vai e não come mais esse doce tão maravilhoso, tá certo? Vamos ao intervalo e nós voltamos já com o nosso doce frio, pronto para fazer a nossa montagem.
Voltamos do nosso intervalo comercial. Aqui está o nosso creme, né? O nosso beijinho mole, ó, ele tem uma consistência mais amolecida para poder fazer parte de um pavê, tá? Mas é assim que ele fica gelado. Então a conduta agora é nós montarmos esse pavê. Lembra que eu coloquei na receita um cálice de licor da sua preferência. No caso, você tiver criança pequena, essas coisas, nem coloque o cálice de licor, porque é uma bebida alcoólica, tal, fica meio ruim. Mas se não tiver só criança, o cálice de licor ele vai dar um sabor especial. E você sempre deve usá-lo na calda onde você vai embeber o seu biscoito de champanhe. Então nós vamos colocar esse cálice de licor, porque aqui em casa só tem adulto, então eu vou colocar, eu escolhi aqui um licor de amêndoas, tá? Então eu vou colocar todo aqui na nossa calda da ameixa, eu vou misturar. Já dá para sentir o cheirinho de amêndoa aqui. E aí, ele dá um gostinho diferenciado. Amarula, jabuticaba, o que você tiver, você pode colocar esse licorzinho que vai ficar bem legal. Então, qual é a conduta? Eu tenho aqui uma forma, tá? Eu vou fazer na redonda, então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o passo a passo da montagem. Eu vou colocar um pouquinho da nossa calda num prato fundo. Isso. Então eu vou embeber o nosso biscoito. Sem exageros, e vou colocar um ao lado do outro. Vamos repetir esse processo até completar. Ali ficou um pedaço menor. Como o biscoito quebra, ali ficou um pedaço menor, você já encaixa um outro aqui. Então continuamos. Preencha bem o fundo, porque isso tudo vai amolecer depois. E vai cobrir bem o fundo aqui, pronto. Essa nossa primeira camada de biscoito já foi colocada. Então eu vou colocar metade do nosso beijinho, bem devagar. Eu vou colocar e vou espalhar. E agora eu vou colocar umas ameixas picadas. Então nós vamos distribuir praticamente metade desse nosso recipiente aqui. Elas picadas fica mais fácil, como a pessoa vai se servir com colher, se você deixar uma ameixa muito grande, ela não vai conseguir cortar, não vai ter garfo, nada. Então você pica ela para um tamanho pequeno, onde a pessoa possa pegar com a colher e comer sem ter nenhum problema. Isso, distribua bem generosamente. Pronto, aqui nossa primeira camada está feita. Nós vamos repetir o processo. Vou lavar a mão só. Vou colocar mais a calda de ameixa, mergulhar o nosso
Agora, o restante do nosso creme. Pronto, está bem distribuído. Agora nós precisamos fazer o acabamento, que é jogar o coco ralado aqui por cima disso. Vamos tampar tudo isso e aí fazer um enfeitinho, geladeira, 4 horas para ficar bem geladinho. Aí você vai ficar com esse beijinho mais denso. A bolacha vai estar inteira molhada, né? Sugada por esse creme, por essa calda, e vai ficar geladinho na consistência correta. Então, eu vou pegar o coco ralado para a gente jogar por cima, tá? Bom, esse é o término, praticamente quase o término. Tá faltando acabamento, está precisando de acabamento, assim não tá bonito. Então nós vamos colocar o coco ralado, agora vamos tampar essas ameixas. Terminando aqui, perfeito. Pronto, aqui você já esconde um pouco essa ameixa, tá? Nós temos aqui o coco ralado, dá uma certa pressãozinha. E agora vamos fazer um enfeite, para não falar que a gente não fez nada. Perfeito. Esse é o que nós esperamos desse pavê, que ele fique nesse jeito, tá? Você pode até colocar um pouco mais de coco ralado, mas aqui eu acho que já tá bom. Geladeira, 4 horas até ele ficar bem geladinho, e aí depois nós voltamos para experimentá-lo. Só que antes, enquanto ele vai gelar, você vai anotar os ingredientes. Só que nós vamos fazer um processo de aceleração, porque senão você vai demorar umas 4 horas para anotar esses ingredientes, não é assim. Então, enquanto você anota os ingredientes, nós vamos promover o resfriamento desse doce para que a gente possa experimentar depois e vocês vão ver, né? Porque eu que vou sentir a sensação de estar comendo esse doce olho de sogra, mas de uma forma mais suave, onde eu possa lembrar do sabor sem me enjoar muito de comer esse doce. Apesar que quem come olho de sogra não se enjoa, come direto. Essa é uma dica muito boa. Anote os ingredientes e voltamos já para poder experimentar essa maravilha geladinha, tá certo? Anote aí. Pavê de olho de sogra, 100 gramas de coco ralado, 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de leite, 1 lata
de leite condensado, 2 gemas peneiradas, 1 colher de sopa de margarina, 1 lata de ameixa com calda, 1 caixa de biscoito champanhe, 1 cálice de licor da sua preferência e coco ralado para polvilhar. Você anotou os ingredientes do nosso doce? Então pronto. 4 horas depois, ele está gelado para que a gente possa servir. Lógico que não, né? Que eu tenho um outro pronto ali, mas se ele está geladinho, está pronto para ser servido. Então vamos lá. Todo mundo vai se servir com colher. Nossa, coisa linda. Ai, hora boa. Comi um camarãozinho hoje na Baiana, sensacional. Agora um pavêzinho desse aqui de olho de sogra. Vou pensar numa festinha daquelas de criança antigamente. Olha, poucas vezes eu comi doce tão bom. Acho que a torta negresco muito boa, aquele bolo, aquele de abacaxi que eu fiz logo no começo do nosso programa, 1 ano atrás, que é da minha mãe, aquela receita muito boa. Eu fiz coisas boas, mas isso aqui... As ameixas picadas facilita você a se servir, né? Por isso que pica mesmo, pode até ficar menor, não tem problema. Dá para sentir o gosto do licor que eu coloquei de amêndoa. Muito bom, nossa! O petit gâteau também foi bom pra caramba. Sem comentários. Não vou nem comentar nada. Eu vou deixar esse último pedaço aqui para eu comer depois que eu terminar o programa. Hoje fizemos camarão à baiana e um pavê de olho de sogra. Eu acho que isso é uma comida maravilhosa, são comidas boas, que é fácil de você fazer em casa. Para quem tem já um certo grau de habilidade, vai ser muito fácil. Se você não quiser selar o camarão, você pode colocar ele sem selar mesmo, só que ele entra antes do processo e não depois. Se você acompanhar a receita direitinho, você vai entender. E esse doce maravilhoso. E eu gostaria também de agradecer algumas pessoas que sempre elogiam o nosso programa, no caso do Edilson, do Adilson, da Edilza, da Dona Teia e a Dona Clarice Bittencourt. Um grande abraço, valeu pela força.
É isso aí, mais um programa Dr. Chef. Nós temos mais uma semana antes da Páscoa e nós vamos ensinar mais uma receita maravilhosa para que vocês possam variar um pouquinho. Se você já tem uma receita de família, faça. Se você não tem o que fazer, dá uma olhadinha que nós sempre estamos trazendo alguma novidade para você. Um grande abraço. Obrigado, meu Deus. Obrigado você. Até o próximo programa Dr. Chef.